Fala galera, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Crise na Fé. Porque cada crise que você vence na sua fé te deixa mais forte. Então, eu tive respondendo perguntas um pouquinho mais embaçadas. E a pergunta de hoje não é muito diferente. Quantos anos a Terra tem de acordo com a Bíblia? Então, de acordo com a Bíblia, a idade da Terra não se pode determinar com muita clareza. Por que eu digo isso? Em Gênesis, nós temos a palavra Yom, traduzida como tempo. E a palavra Yom, ela significa período de tempo. E essa é a crise da palavra, ela pode ser definida como qualquer período de tempo. Yom pode ser uma semana, pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 1 milhão de anos, pode ser uma vida inteira. É um tempo indeterminado, e lusco-fusco, manhã e tarde, falam de abertura e fechamento de ciclo. Não me leve a mal, toda a Bíblia é verdadeira, mas nem sempre o que está escrito é literal. Existem escolas de pensamento diferentes acerca do criacionismo bíblico. A minha interpretação é que os dias de Gênesis não são literais. Não é que Deus não possa ter criado a Terra em 7 dias, ele pode fazer o que ele quiser, podia fazer isso num instante. Até se fosse em 7 dias, seria de maneira ilustrativa, simbólica, para a gente entender alguma coisa. Mas por que eu digo isso? Primeiro, a gente não sabe qual a diferença de tempo que você tem entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2. Pode ser muito tempo. Na Bíblia, você está lendo as coisas, às vezes de um versículo para o outro passou 13 anos, às vezes passou muito tempo. A gente não sabe quanto tempo passou. Durante a criação, você vai ver que por um bom tempo Deus não faz nada novo, ele separa coisas que já são feitas. Abre um outro leque de teorias até, sobre as quais não dá para ter certeza, porque era a terra sem forma e vazia no hebraico é meio sinistro, porque meio que passou a terra a estar sem forma e vazia. Tipo, não estava assim antes, mas passou a estar desse jeito. Mas aí é a gente viajando na palavra. Podia ser uma série isso, viajando na palavra. A ideia é trazer uma série chamada Fora da Caixa, que vai trazer muitas dessas ideias que encorajam sua fascinação, mas deixam umas tias desesperadas. Outro ponto é que até o 4º dia não existe nem sol nem lua. Não existe período de 24 horas. Não existe essa percepção do tempo, que é a gravidade, que é a dança que a Terra faz em volta do eixo gravitacional do Sol e a Lua em volta da Terra, que define a nossa percepção de tempo anual, diária, semanal. É isso que dá a nossa percepção de tempo, essa dança de gravidade. Até o 4º dia de criação não existe dia. Então, será que são dias literais? Definitivamente não precisam ser. E aí a coisa fica mais doida. Existem grupos que acreditam que o 7º dia de criação ainda não chegou. Dado por algumas passagens diferentes de que ninguém entrou no descanso de Deus e que Jesus falava que seu pai trabalhava até hoje. Então, muitas coisas, mas nada disso se é muito certo. Mas o ponto é, biblicamente falando, a gente tem que estar aberto à possibilidade de que isso aconteceu num período de tempo, com determinados ciclos, determinados períodos, onde cada ciclo Deus cria algo quimicamente, fisicamente falando, mais elaborado do que no ciclo anterior, e isso é o importante. Na série O Livro Confiável, nós falamos sobre como a Bíblia é um livro cientificamente confiável, que a ciência da Bíblia, tá em dia. É incrível, é impressionante. Coisas muito antes das pessoas fazerem essas descobertas, a Bíblia já falava sobre isso. Cara, Provérbios fala de placa tectônica, fala de pó das estrelas. A Bíblia já falava sobre a Terra ser redonda antes do povo entender isso. Falava sobre a Terra estar no vão, no nada, no eixo gravitacional, quando ninguém acreditava nisso. A ciência da Bíblia sempre está em dia, inclusive sobre a criação não é diferente. Na verdade, isso dá um nó na cabeça de algumas pessoas, mas é a minha escola de pensamento. E, de novo, se discordamos nisso, tudo bem, não tem como dizer quem tem razão, mas olhando para a lógica bíblica e para o hebraico dentro do texto, você vê Deus falando que produza, ó água, seres viventes. Ele manda a água produzir seres viventes. Ele manda a terra produzir seres viventes. Então, biblicamente falando, a ideia de um certo nível de evolução é possível, sendo Deus o Criador, debaixo de seu decreto onde essa evolução acontece. Até porque Deus criou toda a vida vegetal no 3º dia, mas no 4º que ele criou o Sol. Então, algum tipo de adaptação teve que acontecer, porque grande parte, se não a maior parte da vida vegetal hoje é dependente do Sol, mas ainda assim foram criados antes dele.
Deus criou todas as florestas do mundo em informação genética antes que o Sol existisse. Mas é um Deus que não cabe na nossa cabeça. Então, algum grau de mudança e alteração teve que acontecer, né? Sobre o homem, eu não sei dizer, até porque a Bíblia faz questão de distinguir a maneira como o homem é criado, e ele é de fato a quebra do padrão natural. Em Gênesis 2:7 nós temos um verbo diferente para o criar, né, que o tempo inteiro em Gênesis é barar, o verbo em Gênesis 2:7 é yassar, fala de manufatura, fazer algo com as mãos. Então Deus manufaturou o homem, diferente de todo o universo que ele chamou a existência com sua voz. Fala de um nível pessoal de criação, de um Deus que nos modela com as mãos e do pó, né, da terra ele forma o homem, né, o que não é cientificamente uma ideia absurda, até porque você é terra, você é a porcentagem certa de carbono, zinco, ferro, magnésio, as proporções devidas de terra, e liberou sobre o homem o fôlego de vida, né? E o homem, ele de fato difere do padrão natural, porque não existe nenhum outro ser nesse planeta que olha para o céu e pensa qual o sentido da vida. Nunca vi uma vaca fazendo isso no campo, nunca vai ver ela fazendo isso. Não existe outros seres criativos. Você vai ver sim pássaros que inventam, né, canções, mas isso fala de um padrão genético a ser seguido, não tem espontaneidade, né, como tem com a arte humana. E isso é porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. E isso aqui eu tô jogando várias ideias, não com o intuito de confundir nem traumatizar, mas para você pensar que a Bíblia é um livro muito mais profundo do que você dá crédito às vezes. Né, que muito existe nas entrelinhas e às vezes no idioma original que a gente não está pensando quando a gente faz ali um devocional rapidinho, né, em português. E as ideias sobre o começo da Terra, biblicamente falando, são incríveis. Sobre o final, então, Deus é extraordinário, ele é incrível, mas respondendo a sua pergunta, biblicamente falando, não existe uma linha na Bíblia que diz essa é a idade da Terra. Sabemos qual a idade da humanidade, né? Porque nós temos 4.000 anos de Adão para Jesus, então mais ou menos pouco mais de 6.000 anos atrás, quer dizer que a humanidade em si tem pouco mais de 6.000 anos, que coincidentemente dizem que é a linguagem da escrita, né, que começou a aparecer, acham que por milhões de anos a humanidade só não sabia escrever, mas enfim, muitas ideias difíceis de se estabelecer como certas, mas é isso, né? Está aberto a diferentes linhas de pensamento, e se você tem diferentes linhas de pensamento, respeite quem pensa diferente, né? Se alguém acredita que Deus criou a Terra em 7 dias literais, tudo bem, né? Pode ser, pode ter sido. Se alguém acredita que pode não ter sido, tudo bem, o texto e a língua e o original dão esse espaço de interpretação também. Dito isso, talvez esse vídeo levantou mais perguntas do que ele respondeu, mas algo interessante e curioso de se pensar. O relato da criação, ele é lindo, verdadeiro, tudo sobre a criação é verdade e é muito profundo. E é algo muito legal de você gastar tempo estudando. Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo.